boa tarde. Estamos iniciando as formações sobre a implementação do currículo. Eu sou a formadora Lucilene, está comigo aqui o professor Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lucilene. Boa tarde a todos e a todas. Como a Lucilene já acabou de dizer, sou o professor Marcelo Navarro, da área de matemática. Estarei aqui junto com esse bate-papo, né, Lucilene, falando sobre as questões curriculares e implementação do currículo em ação do Estado de São Paulo. Então, para a gente iniciar, essas são ações que vocês vão começar a acompanhar com a gente aqui, nesse horário, nesse canal, né? Formações de implementação do currículo, que vai iniciar agora no ano de 2021 e vai até o ano que vem, 2022. Nós vamos passar aí pelas etapas, né, de nivelamento, de formação básica e finalizando aí com um aprofundamento. Essas são ações de implementação do nosso currículo numa parceria, né, da SEDUC com a Undime, né, Marcelo? Exatamente, é uma parceria colaborativa que nós vamos destacar realmente ao longo dessa formação entre as secretarias municipais, a Undime, e assim discorrer alguns aspectos dos princípios do fundamento do currículo em ação. Lembrando que essas formações, elas vão ser validadas acessando o AVA EFAP, porque ao final das transmissões que nós vamos fazer aqui, através do Centro de Mídias, vocês vão poder ter uma certificação que vai valer aí para a evolução funcional, conforme a legislação, tá? Qualquer dúvida, é só vocês acessarem o regulamento que está no site da EFAP também. Então, essa ação que nós vamos fazer aqui, ela está concomitante também com o curso que provavelmente a gente acredita que vocês estejam fazendo também no AVA, de implementação do currículo. Então, aqui nós vamos estabelecer um diálogo, uma reflexão, nós vamos fazer trocas com vocês sobre tudo que vocês estão estudando lá no ambiente AVA. Vamos começar então? Vamos falar um pouquinho dos nossos objetivos aqui. Como vocês podem ver aí na tela, tá? Nós temos alguns objetivos propostos, né? Com o tema a centralidade do currículo em ação na política da secretaria. A etapa anos finais do ensino fundamental. Então vocês podem ver que nós temos o primeiro objetivo, como é conhecer a proposta de formação, né? Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional, isso nós vamos desenvolver isso ao longo dessa formação. Outro objetivo que é reconhecer a importância de engajar-se em processos coletivos de reflexão e formação com a comunidade escolar, nos diversos aspectos da diversificação, que contribua para a constituição de uma escola inclusiva e democrática, comprometida com a formação integral dos estudantes. Esse é o nosso segundo objetivo. E o terceiro e último objetivo, reconhecer a proposta pedagógica como prática singular da escola para a concretização e contextualização do currículo no seu processo de implementação. Então, vocês podem ver aí que nós temos esses três objetivos. Nós destacaremos com alguns momentos de diálogo, de conversa junto com vocês, falando da questão de alguns aspectos dos princípios do currículo, né? E aí nós vamos ter esse feedback junto com vocês, um momento de interação no chat. Então, para a gente iniciar aí, vamos começar, né, com uma chuva de ideias, né, sobre qual é a importância de ter um currículo que norteie aí as ações dos anos finais. Então, a gente conta com a colaboração de vocês. Vamos responder aí essa questão. Qual é a importância da gente ter um currículo para nortear aí todas essas ações? La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mire lindo y por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo, doble M. Brindo por esa segunda copa, hay que ver cómo coloca. May me vuelve loco cuando tú te vuelves loca. Con un solo hielo a mí me sobra, chupitos de Jagger que no alteran las hormonas.
Tú no sabes cómo me sabía un cigarrito ahora, o esos besos ricos que me encantan, que me acaloran. Vamos perreando como si no hubiera hora, no puedes pararnos, esto es tuyo y mío ahora. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mire lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mire lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. Está muy fina, camina y con su flow lo discrimina. No la conocía pero la quiero de vecina. Y mira, si tú me besas como ahora me mira, esta noche va a ser divertida. No culpo si sientes lo mismo que siento. Estamos acalorados, ya ni sentimos el viento. Yo sin camisa, ya con falda y un tornero. Y aunque me guste más y más me gusta tu cuerpo. Lindo, más me gusta tu cuerpo. Lindo, más me gusta tu... La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mire lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. Que llevo piedra lunar, así que pide otra cola. Vaya, vaya chula, que tú te ves bien hermosa. Mira cómo baila esta niña, cómo goza. Doble M, pa, la cosa está peligrosa. Que tú quieres, que yo quiero, todo lo que viene ya. Ya no se puede parar, ya no se puede aguantar. Olá a todos e a todas. Bem, aqui no canal Desenvolvimento Profissional nós temos uma contribuição do professor Bruno Leonardo, que ele fala que é garantir a equidade nas aprendizagens. Tá? Nós estamos com uma participação de 31 aqui. Eu gostaria da colaboração dos demais para ter esse momento de conversa aqui, assim, compartilhar essas experiências, impressões sobre essa questão da implementação do currículo em ação. Lembrando, Marcelo, que nós também estamos no canal, né, dos municípios, porque é uma parceria, como a gente falou, da Secretaria com a Undime. Então, essa formação também está sendo transmitida para os professores do município. Então, a gente conta aí com a colaboração de vocês também aqui no chat. Então, né, como disse o professor aí, o Bruno, né, pensando na equidade, o que mais que a gente pode pensar, né? Qual é a importância de se ter um currículo que norteie as ações, pensando aqui no nosso foco, que são os anos finais, né? Diminuir as desigualdades, a inclusão de todos os estudantes, né? Pensar num currículo que traga não só a equidade, mas também a igualdade, sempre pensando, né, no desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes. Uma questão também, Lu, aproveitando sua fala, a questão da inclusão de todos os estudantes. Importante esse desenvolvimento, essa proposta da inclusão, né, dando aspectos cognitivos, acessibilidade também ao processo de ensino e aprendizagem. Então, para a gente dar continuidade aí, vocês falaram, né, a gente comentou aqui a importância de se ter um currículo que norteie aí as nossas ações, para que a gente traga cada vez mais o ensino de qualidade. Então, a gente começa com o primeiro compromisso, que está relacionado, né, com a proposta do nosso currículo, que é o compromisso com a equidade. Lembrando, né, que a equidade, além da gente pensar na igualdade de acesso para os nossos estudantes, a equidade vai trazer o quê? A nossa reflexão de pensarmos esse acesso aos nossos estudantes de forma a respeitar as particularidades de cada estudante, as necessidades de cada estudante. Porque não basta a gente trazer o conteúdo de uma forma igualitária. A gente sabe que tem estudantes que aprendem mais rápido, estudantes que levam um tempo maior para essa aprendizagem. Então, quando a gente pensa na ideia da equidade, é esse compromisso que a gente tem que ter de levar esse acesso para todos, respeitando as necessidades de cada estudante. É importante também que você acabou de destacar, falar a questão da qualidade, né? Qualidade, processo de ensino de qualidade, não a qualidade daquele modo que nós conhecemos. Isso transcende um pouquinho esse aspecto da qualidade, um pouco mais assim filosoficamente dizendo, tá? E assim que todos possam ter essa igualdade, estar na mesma base e criar oportunidades para esses estudantes ter acesso a garantir essa educação de qualidade, que é um dos princípios arraigados no fundamento do currículo em ação. Então vamos acompanhar aqui, né? Como a BNCC traz para nós esse compromisso com a equidade. Então os currículos eles devem estar adequados às proposições da BNCC e à realidade local.
considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Então, veja, esse compromisso que o nosso currículo também tem é de levar a educação cada vez mais com qualidade e com equidade para todos os nossos estudantes. Nós vamos a um vídeo agora da Ana Penido, que traz para nós como a construção do currículo aconteceu, pensando aí, né, nessa união de Estado e os municípios. Vamos ao vídeo? O currículo paulista, ele está totalmente embasado numa concepção de educação integral, que considera o estudante em todas as suas dimensões, física, intelectual, social, emocional, cultural. Para que essa concepção possa ter ancoragem no currículo, tem algumas questões que estão muito demarcadas no seu capítulo introdutório. Uma delas é que o estudante precisa estar no centro do processo de aprendizagem e precisa ser compreendido a partir das suas pluralidades, das suas diversidades, das suas singularidades também. Para que a gente possa entender como promover o desenvolvimento de cada um com seus interesses, seus perfis, suas distinções, suas demandas específicas, suas necessidades, ou seja, um currículo inclusivo. Ao mesmo tempo, garante a autonomia para que as escolas possam, obviamente, incorporar essa concepção de educação ao seu projeto pedagógico, mas definir ali suas práticas, desde que sejam práticas que estimulem a metodologias ativas, a participação do estudante, a corresponsabilização desse estudante em relação ao seu próprio processo de aprendizagem, a colaboração entre todos, principalmente a equipe docente. É um currículo também que está muito voltado para o desenvolvimento de competências necessárias para a resolução de problemas complexos, tanto da vida cotidiana quanto da cidadania, do mundo do trabalho. Então, um currículo que realmente está ancorado nas competências para o século XXI e daí trazer para si as competências gerais que estavam explicitadas na Base Nacional Comum Curricular. Uma das coisas mais importantes desse currículo é o fato dele ter sido construído de forma colaborativa. É um currículo do Estado de São Paulo, produzido junto por Estado e municípios, com essa possibilidade de garantir a diversidade também territorial, que cada município e escola possa também dar o seu colorido a essa proposta que é rica justamente porque foi feita por todos. Vamos comentar um pouquinho aqui com vocês pontos importantes que a Ana Penido trouxe para nós, né? Pensar aí, os textos introdutórios do currículo, eles trazem exatamente isso que ela salientou na sua fala, que é a educação integral, respeitando a pluralidade, a diversidade e a singularidade dos nossos estudantes. Então, para que a gente consiga desenvolver, de fato, uma educação, né, integral, a gente precisa respeitar esses pontos, ficar atentos, né, à diversidade, à pluralidade, respeitando aí o tempo e as condições dos nossos estudantes. Um outro ponto também, né, Marcelo, que ela trouxe, que é a construção colaborativa, que é o nosso próximo ponto aqui, para a gente refletir junto, para a gente pensar. Essa ideia aí de construção colaborativa, né, pensando na implementação do currículo, que é um compromisso de todos. Quem são esses todos, Marcelo? Bem, você sabe que essa construção colaborativa e também participativa envolve vários atores. Pegando um pouquinho no gancho da fala da Ana, que fala da questão da concepção de currículo, que isso transcende não só a questão dos conteúdos cognitivos, né? Hoje nós falamos em vez de conteúdos, objetos de conhecimento. E para essa construção colaborativa, atores que são envolvidos nessa construção, né? Desde os dirigentes, os participantes da comunidade, os estudantes, os pais, todos são atores que envolvem nessa construção colaborativa e participativa
da implementação da construção e da implementação, nesse caso, do currículo em ação aqui no nosso estado de São Paulo, em parceria com as prefeituras. Tá? Também são os nossos parceiros, são os atores também que ajudam na implementação e também na construção desse currículo. Como podemos ver aqui no slide, alguns pontos importantes, que são vários atores da sociedade, a luta de uma educação para todos os estudantes. Né? Todo mundo tem que ter o acesso à educação, acesso à qualidade do processo de ensino e aprendizagem, que assim esses estudantes possam concluir na idade certa os seus estudos, tá? De acordo com as exigências assim, propostas e os fundamentos do currículo em ação. Então, o que né, essa construção colaborativa traz para a gente, pensando na diversidade da sociedade? Então, nós temos aí a equidade, como a gente já falou aqui, né, é muito importante, que é oportunizar a igualdade a todos, respeitando as suas necessidades. Pensando nessa diversidade da sociedade também, a colaboração, né, essa colaboração é o trabalho em equipe, é o que a gente já vem fazendo, que a gente já está acostumado, né? E o item aí, ética e transparência, que é conduzir com integridade as ações que envolvem a todos os atores, né? É a transparência, é a gente ter ética nesse movimento, para que a gente consiga aí atender a todos esses aspectos. É importante aí na sua fala, retomando um pouquinho, a questão da diversidade, por favor, volta um pouquinho o slide anterior, na diversidade da sociedade. Você vê que a diversidade da sociedade, equidade, colaboração, ética, esse é um tripé importante, né, para você entender essa diversidade, essa diversificação de comunidade, de culturas, de povos. Não é essa questão da equidade, oportunizar o trabalho colaborativo e participativo, e a questão da ética, né, e assim, desenvolvimento da cidadania dentro desse processo de implementação e colaboração do currículo em ação. Quando a gente fala, Marcelo, de construção colaborativa, a gente também tem que levar em conta o cotidiano escolar, né? A partir desse cotidiano escolar, a gente vai pensar o quê? Uma contextualização. Essa contextualização, ela vai trazer o quê? A contextualização integrada, né? Para que a gente consiga aí atingir o nosso objetivo. Então, dentro desse cotidiano escolar, a gente deve estabelecer o diálogo entre os professores, os estudantes, os gestores, né, a comunidade, para trazer aí as práticas de ensino, né, com intenções de práticas de ensino e para organizar melhor, para que a gente tenha melhores resultados, né? Então, a interação e a participação, através dessa contextualização, nós vamos pensar, né, a realidade de cada escola, como é que isso se dá? E essas vozes, essa participação, né, é valorizar as vozes que fazem parte dessa construção colaborativa. Então, é muito importante que todo mundo consiga, de uma forma respeitosa, participar desse processo, para que a gente tenha aí sucesso na nossa aprendizagem. E é importante destacar aí, Lu, a questão do trabalho colaborativo, ele sobrepõe o trabalho individual. Tá? Você viu que muito se destaca essa questão participativa, colaborativa, e sobressai a questão do individualismo. Tá? Você pode ver que muitas ações, discussões, isso envolve esses grupos. Tá? É uma tendência educacional, que isso diverge de alguns pontos, mas isso é importante, que vai fortalecer o crescimento de ideias. Tá? Essa divergência de pontos, de ideias, isso é normal, mas isso fortalece o crescimento da proposta e dos objetivos que estão ali em comum, em ação, em jogo, tá? Quando se trabalha em forma colaborativa. Então, nós vamos trazer aqui alguns pontos, né, do que significa essa construção colaborativa. Então, nessa construção colaborativa, todos trabalham em conjunto, com a intenção de alcançar os objetivos comuns. Qual é esse objetivo? A qualidade da educação, né? Não tem a finalidade de hierarquizar as relações dos atores envolvidos neste processo, ou seja, todos têm o mesmo poder de voz, né? E todos estamos aí no mesmo patamar de importância de ser levado em consideração. As ações, elas são compartilhadas e compatibilizadas. A ideia também, dentro dessa construção colaborativa, é a gente buscar parcerias e companhia para o enfrentamento das situações diversas, em diversos contextos culturais e sociais. A gente sabe que cada escola tem o seu contexto,
tem a sua dinâmica, então nada melhor do que vocês próprios para saberem, né, o que necessita, como a gente vai buscar essas parcerias para que a gente desenvolver aí da melhor forma. E um item aqui é a inovação com princípio na busca de novas práticas e recursos para o enfrentamento dos confrontos do mundo contemporâneo. Então percebam, né, nós temos aí alguns pontos que fazem parte dessa construção colaborativa e que a gente sabe que o processo de ensinar e aprender, né, ele está sempre relacionado com a questão do grupo, do todo. A gente não consegue desenvolver isso de uma forma isolada, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. Até mesmo esse processo aqui que nós estamos vivenciando, a formação, ela foi construída em conjunto, em colaboração e participação de muitos desenvolvidos aqui da IFAP, os parceiros, próprias secretarias municipais. Então, esse momento de troca de experiências, de informações, ela é muito rica. Tá? E eu vou fazer um destaque, que a Lu comentou, que ela colocou aqui, a questão da compatibilização. Compartilhar informações e compatibilizar. Então, a gente compartilha e compatibiliza esse confronto de ideias para ver se chega no elemento em comum e assim provocar aquelas ações que chegam no foco, no escopo, que é nosso objetivo. Tá? Essa construção colaborativa, ela busca o quê? Atender às necessidades tanto locais, quanto regionais, quanto nacionais. É sempre aquela ideia, né, do micro para o macro. Então, a ideia dessa construção colaborativa dentro da educação pública é que a gente consiga trazer mais qualidade e mais equidade. Então, acompanhando aí no slide, essa construção ela vai depender muito dos interesses das ações a serem construídas. Ela vai contar também com a liderança que também vai ser compartilhada, então a gente não concentra em um único indivíduo, mas para que isso aconteça a gente precisa aqui, né, ter os papéis desses atores bem definidos para que cada um interaja e coordene da forma que tem que ser. Os aspectos de apoio e respeito são partes imprescindíveis para uma construção colaborativa, claro, né, toda a relação em grupo tem que acontecer esse respeito. E objetivar aí, promover novos conhecimentos que possam ser utilizados no desenvolvimento das ações. Então vejam quantos pontos importantes e pontos que não são fáceis de atingir, né, Marcelo? Exatamente, né? Por exemplo, a questão da liderança compartilhada, você vê que não tem uma hierarquia ali, né? Todos eles têm o mesmo patamar, isso nós discutimos anteriormente, nós destacamos uma fala, tá? Temos uma mesma base e assim promovemos essas discussões nesse nível assim horizontal, numa forma vertical, né? Onde nós promovemos essas ideias, essas discussões, tá? De forma compatibilizadas e assim promovendo as ações para atingir o objetivo. Como nós vamos ver aqui na questão da construção colaborativa, também é uma construção democrática, tá? Que tem o papel de definir uma descentralização. Muitas das ações, ou várias ações educacionais, às vezes elas ficam centralizadas em alguns setores da educação. Tá? Então, um ideário, né, um ideário da questão colaborativa, e também eu destaco uma questão participativa, colaborativa e participativa, é descentralizar essas ações, tá? E assim para caracterizar essas implementações. As implementações, nesse caso, são implementações curriculares, tá? Que promovam, assim, a aprendizagem necessárias nas diversas comunidades e cultura. Lembrando, respeitando sempre a questão das particularidades, anseios e assim as ideias que são disseminadas pelas comunidades e culturas. Então, um ponto importante que aí nós colocamos é a questão da democratização. Tá? Democratizar, dar voz às pessoas, que elas possam participar, e também colaborar e corroborar no processo da construção e implementação, nesse caso, do currículo em ação. Tá? Em consonância, Marcelo, com tudo isso que a gente falou aqui da construção colaborativa, nós temos aí a Secretaria de Educação, né? Buscando melhores resultados, através de métodos de melhoria de resultados que a gente sabe, né? Junto com as avaliações formativas, somativas e diagnóstica que acabam acontecendo nas unidades escolares. Então, há essa parceria também, quando a gente pensa nessa construção colaborativa. Todo esse processo acontece na escola e a secretaria, em cima desses resultados, trabalha aí a melhor forma de conseguir atingir, né, os resultados esperados, que é a educação de qualidade com equidade.
E dentro desse processo também, né, da construção colaborativa, a gente tem aí, além desses processos de melhoria propostos pela Secretaria, nós também temos a disseminação de novas práticas que são bem-sucedidas, né, Marcelo? Dos profissionais da educação. A gente sabe que dentro do estado todo nós temos aí os profissionais desenvolvendo o seu trabalho muito bem, né? E a gente precisa socializar de alguma forma essas boas práticas. Então, a gente pensa que para também haver essa construção colaborativa, essas boas práticas têm que vir à tona, né? Que a gente consiga socializar e sabendo que essa socialização, mesmo tendo cada escola a sua realidade, cada escola tendo o seu contexto, né? Seja ele social, cultural, mas essas boas práticas nos faz refletir e pensar momentos para a nossa escola também, né, Marcelo? Exatamente, né? Elas são bem-vindas, essas novas práticas, né? Pensando nessa perspectiva, ainda mais uma sociedade bem dinâmica, bem diversificada, que isso promove algumas reflexões, né? Será que a maneira que eu estou lidando com os estudantes ou, né, numa sala de aula é a maneira correta? Lembrando que nós temos turmas diversificadas, culturas diversificadas, né? Até mesmo o tato, o jeito de falar, e realmente isso contribui para você fazer uma reflexão e também rever a sua prática escolar, a sua prática profissional. Tá? Então, esse compartilhamento de ações, de práticas, elas são bem-vindas assim, para ver se eu consigo aplicar essa ação dentro da minha sala de aula, dentro de um contexto, dentro de uma determinada cultura, comunidade. Então, realmente é um caso de se pensar e refletir. Em cima disso, Marcelo, vamos convidar o pessoal que está com a gente para entrar aqui na nossa conversa e participar também? Nós vamos perguntar para vocês aí no chat, ó, quais são as ações colaborativas, né, que foi exitosa aí na sua unidade escolar ou na sua diretoria de ensino, que promoveu resultado satisfatório nas aprendizagens dos estudantes. Compartilha com a gente essa prática. Vamos dar aí para vocês uns minutos no chat para compartilhar conosco. Lu, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com os nossos participantes, eu vou fazer chamada oral. É uma prática, realmente uma prática que, voltando na questão da unidade escolar. No canal aqui, Desenvolvimento Profissional 2, nós temos a contribuição, né? Nosso Bruno Leonardo, obrigado pela contribuição, a discussão entre pares
e sobre as melhorias de estratégias e metodologias para trabalhar determinado objeto de aprendizagem. Obrigado, Bruno, pelas suas considerações. E no canal aí dos professores da rede municipal, Lu, Então, o pessoal aqui do canal municipal, acho que eles estão um pouco tímidos ainda, né? Eles não têm a prática das transmissões. Então, como é a primeira, eles ainda estão um pouquinho tímidos. Mas, vamos colaborar com a gente, pessoal do município também, né? Vamos fazer aí essa construção colaborativa aqui no chat também. Pensando, né, quais são essas ações colaborativas exitosas que a gente pode promover na nossa unidade escolar, Marcelo, a gente traz aqui para nossa conversa, para nossa reflexão, que pode ser através de reuniões quinzenais, né, envolvendo aí os professores, os gestores, os pais, os estudantes, né, para discutir o quê? De repente, os resultados da avaliação, das avaliações externas, né, como é que isso está acontecendo? Uma outra prática também que pode ser feita, né, são discussões com os professores, os gestores, os estudantes, juntamente com quem? Com as diretorias de ensino, né, buscando aí intensificar o quê? Os planos de ações que são pensados pelas diretorias. Então, são algumas práticas que juntos, né, que em grupo, nessa construção colaborativa, a gente consegue aí o nosso objetivo, que é a qualidade da educação, né, a qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes. Perfeito. Isso também ajuda, né, no que tange a participação da sociedade e dos pais, né, que isso é importante, a participação dele. Essa responsabilidade é uma responsabilidade em conjunto, né, junto com os professores, a comunidade e os pais. Então, para a gente dar continuidade aqui, nós vamos falar de mais um ponto importante dentro, né, das concepções do currículo em ação, que é a educação integral. Mas antes da gente começar a refletir e pensar juntos, vamos parar um pouquinho aqui, né, e fazer aí essa reflexão. O que nós já sabemos sobre essa educação integral? Vamos tentar fazer uma chuva de ideias. Vamos trazer aí essas informações. Pessoal do município, colabora aí com a gente, né? O que nós já sabemos da educação integral? Nós vamos dar 2 minutos para vocês. Bora lá, pessoal. Obrigado, professores e professora, pelas considerações aqui na nossa interação no chat. Agradeço ao Bruno aqui, que ele coloca a questão
uma discussão entre pares sobre as melhorias, né? No anterior, desculpa. Aqui é a Kelly, a possibilidades de aprendizagem. Ela fala sobre essa questão. Por meio de projetos. A Kelly destacando. A Sandra, ela fala sobre a educação que envolve todas as dimensões. Física, emocional e cognitiva. Tá? A Vanessa, ela destaca a formação de cidadãos autônomos. É uma parte que nós vamos depois destacar, não nessa formação, mas formações posteriores sobre a questão da autonomia, do protagonismo dos estudantes. E no canal aí do município, Lu, como tá? Ai, o pessoal ainda tá tímido, Marcelo. Tá tímido, muito né? tímido. Bom. A gente pede que eles participem, mas eles, ao longo da formação, eles vão perdendo a timidez. Então é isso mesmo, né, Marcelo? O desenvolvimento integral, ele vai se remeter aí, né, a desenvolver o nosso estudante de uma forma global, pensando nas esferas física, socioemocional, cultural, cognitiva, né? E a gente precisa entender também, Marcelo, que dentro da educação integral, a gente não pode confundir com tempo integral. Isso, né? Então, quando a gente fala de educação integral, a gente está pensando nesse desenvolvimento cognitivo, socioemocional, cultural. E quando a gente pensa em educação tempo integral, é o tempo que o estudante permanece ali, né, na unidade escolar. Então, só para a gente não confundir aí a questão do integral, né? E a gente sabe que a definição de educação integral, ela está prevista, né, na BNCC, que foi reiterada no nosso currículo, né, Marcelo? Exatamente. Então, se tornou aí um pressuposto também do currículo em ação. Então, acompanha aí com a gente tirou um trecho da BNCC e essa parte, né, essas frases que a gente destacou aí em negrito, né, que é uma educação básica que deve visar a formação e desenvolvimento humano global. Pensando que, né, compreendendo aí a complexidade e não a linearidade, né? Então, a gente sabe o quão complexo é, que não é uma linha linear de desenvolvimento, né? Então, a gente tem que romper aí com essas visões reducionistas, que a gente tem que romper também com os preconceitos, pensando em privilegiar todas as dimensões, como a gente já falou aqui, né? A cognitiva, a afetiva, porque a gente precisa ter uma visão plural, singular e integral, para que a gente consiga, né, desenvolver aí a nossa criança, o adolescente, o jovem, o adulto, né? Porque a gente tem que considerar os sujeitos de aprendizagem para promover uma educação voltada ao acolhimento, ao reconhecimento e ao desenvolvimento pleno. Perceba que a gente está sempre falando, né, de respeitar as singularidades e as diversidades. É o princípio da equidade. Eu vou trabalhar com a ideia da igualdade, porém, eu não consigo aí deixar de pensar nas singularidades e nas diversidades, né? Para que a gente possa desenvolver aí. Importante aí você, na sua fala, na questão, para reiterar um pouquinho, Lu, da BNCC, a questão de trabalhar com competências e habilidades. Tá? O destaque que nós vamos deixar aqui, que agora se desenvolve, né, essas questões de objetos de conhecimento, junto com os estudantes do processo de ensino e habilidade, por meio de competências. Tá? Antes de você trabalhar com a questão de conteúdos, vamos desenvolver um conteúdo na área de matemática ou da área de ciências humanas, enfim. Não, agora vamos trabalhar por meio de competências. Aí, durante essa nossa discussão, né, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho das questões socioemocionais, não as cognitivas, que isso abarca um pouquinho essa concepção de currículo. Você vê que é uma concepção um pouco mais robusta, envolve essa perspectiva da formação do cidadão como um todo, não como a BNCC, que é um documento norteador de forma linear. E também um âmbito muito complexo e permeia por várias áreas, e isso requer bastante reflexão e aprofundamento dentro das questões curriculares. Lembrando, Marcelo, que a BNCC vai ser um documento, né, que vai regulamentar aí as aprendizagens que os nossos estudantes da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio precisam ter, né, garantidas aí na educação base. E pensando nessas concepções, né, que a BNCC traz para nós elencamos ali as 10 competências, do que elas estão relacionadas, né? Porque o objetivo é o desenvolvimento das 10 competências, para que haja esse desenvolvimento global. Então, nós temos ali
a primeira que está relacionada ao conhecimento. Conhecimento, né? Que aí nós, são saberes, os saberes dentro das diversas áreas, né? Dos objetos conhecimento, isso que tange esses saberes, os componentes curriculares. Esse é a primeira parte. A segunda, que é o pensamento crítico, científico e criativo. Né? Isso já em outros documentos anteriores já destacava, com os PCNs, já destacava esse pensamento crítico. Também a questão do repertório cultural, né? Isso é um arcabouço importante, ampliação do repertório, conhecendo outros tipos de comunicação, dentro da perspectiva da escrita, da mídia. Isso já é com a quarto item ali que nós podemos dizer que é a comunicação. E a cultura digital. Né? Isso é um grande arcabouço também que vai penetrando, permeando no processo de ensino-aprendizagem, na formação dos professores e também no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Né? Então podemos ver, Lu, que ali tem um trabalho e um projeto de vida, que isso também já está começando a criar uma certa robustez, né? Inclusive aqui no currículo em ação do Estado de São Paulo, nós tem a disciplina projeto de vida, que isso contribui para que o ator, né? Ou seja, o estudante seja o ator do seu projeto de vida e assim com a mediação de professores e da comunidade. Vendo também, Marcelo, né, ali o oitavo, que é o autoconhecimento, o autocuidado, né, além do nosso estudante conseguir se conhecer o outro e cuidar, né, de si, das suas emoções, da sua saúde. Então, é uma das competências que também está prevista e que deve ser desenvolvida. A nona aí, competência que está relacionada com a empatia e com a cooperação. A gente vem falando bastante, né, da questão da empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro e principalmente de cooperar com as ações, né? Então são habilidades que também devem ser levadas em conta e serem desenvolvidas, que estão aí previstas. E a última habilidade aí trata-se da responsabilidade e da cidadania. Então a gente deve preparar os nossos estudantes, né, para que eles consigam desenvolver essas 10 competências que estão articuladas dentro do nosso currículo, com o propósito aí de tomar decisões pedagógicas que promovam o desenvolvimento dessas competências, né, ao plano de desenvolvimento do estudante. Então, essas competências, elas vão mobilizar o que tipo de conhecimento? Né? Lembrando que a competência, ela mobiliza conhecimentos como os conceitos e os procedimentos, e as habilidades, as atitudes e os valores, né, que estão também relacionados aí com a intencionalidade prevista no nosso currículo, né, o desenvolvimento de competências e habilidades, ou seja, de conceitos, de procedimentos, de valores, que estão atrelados também. Então, nós temos aqui, dentro da perspectiva do nosso currículo, alguns pontos que envolvem a educação integral, né? Então, nós temos aí todo o nosso currículo está voltado para trabalhar esses pontos. Então, é o compromisso com a formação e o desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, integrando as dimensões intelectual, cognitiva, física e afetiva, como nós já falamos, né? Ele tem que ter uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e as suas ações e pensamentos, bem como do professor no âmbito pessoal e profissional. Então, vejam que a perspectiva do nosso currículo também vai pensar no nosso saber pedagógico, né? Na nossa ação docente com os nossos estudantes. Então, além dela pensar no desenvolvimento integral dos nossos estudantes, também está atrelado aí ao desenvolvimento profissional dos docentes. Então, interessante essa parte, Lu, antes de você dar sequência, a questão da concepção de currículo, né? Você vê ao longo do processo dos currículos, assim, você trabalhava com a questão dos objetos de conhecimento ou dos conteúdos, como eu disse na minha fala anterior. Você vê que agora é uma concha de retalho, onde elas interligam entre esses aspectos, essas questões relacionadas às competências cognitivas, socioemocional, formação integral do estudante como um desenvolvimento pleno, autonomia, a construção do seu projeto de vida. Você vê que isso cria uma certa formosura, usando essa palavra, em vez de comparar com outras relações de currículo, né, na concepção de currículo como um processo de caminhos, passando por etapas. Então, aqui já tem uma coisa com uma certa forma, onde você tem uma ligação à rede de conexões entre essas questões. Então, ainda pensando, né, no documento da BNCC, que está reiterado aí no nosso currículo em ação,
a gente tem que pensar que a conversa, o foco das nossas escolas, elas têm que ser não na transmissão de conteúdos, mas sim no desenvolvimento das competências, das habilidades que estão previstas, né, para que a educação base desenvolva. Então, para isso, a gente vai voltar lá, a gente está cansado de saber os 4 pilares da educação, né, e esse desenvolvimento, como que ele se dá, né, o aprender a conhecer, o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer, né, então são os pilares que também vão nortear aí o nosso trabalho. Então, além dessa transmissão de conteúdos, né, esse desenvolvimento integral, ele tem que ir além. Ele tem que trazer para esse jovem, né, para esse estudante, transpor os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, né, de uma forma concreta e solidária, né, pensando aí no saber conviver. Exatamente. É que nem nós estávamos falando hoje, né, antes dessa formação, ação formativa, que é aprender a conviver aprender a conhecer, você tem um grau de complexidade um pouquinho maior, aprender a ser também um pouquinho maior, agora aprender a conviver essa relação. Você vê que a gente trabalha com questões diversas em relação a ideias, a costumes, a práticas. Então, aprender a conviver esse pilar, né, vamos chamar esses eixos aí da educação que vai direcionando os currículos, assim, as propostas, as implementações. Aprender a conviver, a meu ver, é um grau assim um pouco complexo e um grau maior para você trabalhar com a diversidade, com os costumes e também com as ideias, né? Por isso mesmo tem a questão colaborativa. Você trabalhar de uma forma colaborativa, você vai ser aquelas divergências. Então, isso é o exercício de trabalhar essa prática, esse eixo, você aprender a conviver. Isso que o Marcelo está falando, que a gente comentou antes da formação, né? O aprender a conviver, nos últimos tempos, se tornou algo até meio complicado, né? Que está ganhando um novo significado, né? Dentro de tudo isso que a gente passou, que a gente está passando, que a gente ainda vai passar, esse aprender a conviver com a diversidade, com a singularidade de cada um. Então, assim, acho que dos 4 pilares, esse é o que está mais, assim, em evidência, né, Marcelo? Se a gente tivesse que escolher um dos 4 aí. Exatamente. Esse é o que está realmente em evidência. Eu colocaria um destaque, que esse é não é o principal, mas esse aqui, como eu acabei de dizer, que tem um grau de complexidade, um grau assim um grau um pouco mais forte em relação aos outros, a se desenvolver, a trabalhar determinadas ações em diversidades, ou costumes, ou ambientes escolares. Então, dentro disso tudo que nós estamos falando, vale destacar, né, que as competências gerais da BNCC, elas estão sendo apresentadas, mas a gente não pode confundir com os temas transversais, né, Marcelo? Que nós sabemos que está lá nos textos introdutórios também do currículo, que traz alguns pontos, alguns temas, né, para serem trabalhados de forma transversal dentro da proposta de desenvolvimento das competências, mas a gente não pode confundir, tá? Que essas competências gerais que a BNCC traz para nós, elas são direitos essenciais, né, que já estão garantidos aí a todos os estudantes brasileiros e os estudantes do estado e dos municípios que estão aqui conosco, né? Uhum. Que a ideia é o objetivo, a trajetória escolar, que eles consigam desenvolver ao longo, né, da sua trajetória escolar essas competências, para que haja aí esse desenvolvimento integral, com uma educação de qualidade, né? Uhum. Então, Lu, vamos pensando nessa discussão do desenvolvimento integral, né? É importante, né, colocar em discussão que esse movimento curricular, educação integral, não é uma coisa que acontece só aqui no estado de São Paulo a nível nacional. Isso é uma questão já a âmbito global. Outros países também já têm outras discussões, implementações de currículos, de práticas, envolvendo essa perspectiva de uma educação integral e assim envolvendo a participação dos estudantes e dos atores de forma colaborativa, tá? É bom frisar isso aos nossos participantes dentro de pesquisas assim que vocês podem analisar e assim olhar que isso é uma colaboração, essa implementação, essas discussões que nós estamos vendo aqui é uma coisa que transcende além do Brasil. Exatamente, Marcelo. Então, para a gente chamar vocês de novo para a conversa aqui, para reflexão junto conosco, diz aí para nós qual é o pressuposto central da BNCC?
A gente conseguiu entender, né, de tudo isso aqui que a gente falou, vocês conseguiram observar qual é esse pressuposto, pensando que é um documento, né, que foi usado como orientador para a construção dos currículos, não só do Estado de São Paulo, mas todos os currículos que estão sendo construídos, né, pelo Brasil, de âmbito nacional, estão levando em consideração aí a BNCC. Então diz para nós aí no chat, bora participar. Olá, eu vou fazer uma brincadeira de novo, Lu, fazer chamada oral aqui. Vou olhar quem está aqui e fazer chamada oral para os nossos participantes aqui em relação qual o pressuposto central da BNCC. Né? Então aqui, vamos supor, a última interação foi um destaque da professora Vanessa, que isso vai ao encontro dessa questão da qual o pressuposto central da BNCC. Né? Isso vai ajudar nessa contribuição dessa discussão. É a formação de cidadãos autônomos. Né? Isso tem a ver com essa questão, a concepção do pressuposto central da BNCC, também que é a educação integral. Né? Então, a educação integral é um dos pressupostos que permeiam essa ideia de trabalhar com os estudantes sobre essa questão da educação integral, que é um dos pressupostos aí que destacamos. Tá? A gente não pode esquecer também das 10 competências, das 10 competências também, exatamente. Então, quando a gente pensa em BNCC, é desenvolvimento integral e o desenvolvimento das 10 competências. Desenvolvimento de competências, perfeito. Exatamente, né? As competências, lembrando que as cognitivas, e também agora não tem mais questão das competências socioemocionais, aquelas que são levadas em consideração também nesse desenvolvimento junto com os estudantes. Também, não só com os estudantes, como os professores também. Exercitam essa competência socioemocional assim, diante das suas aulas, com o planejamento das mesmas, e assim mantendo essa característica de desenvolver essas ações junto com os estudantes. O próximo slide vai trazer para nós um esqueminha para a gente entender. E a gente acabou colocando o currículo paulista, porque vocês sabem que era esse nome que nós tínhamos antes, né? E agora é currículo em ação, tá? Então, só para a gente corrigir aí essa informação. Então, as concepções do currículo em ação, repensar as aprendizagens oferecidas. Então, a gente tem lá, né, o movimento de uma educação integral e a ideia do currículo em ação, com esse desenvolvimento integral que visa o quê?
tem a visão do estudante, o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais, a integração curricular, que é pensar, né, o desenvolvimento das áreas do conhecimento, atrelado com a BNCC, né, que está reiterada no nosso currículo em ação, a partir desses princípios aqui, né, as competências gerais e o compromisso com a educação integral. Então, a gente trouxe esse esqueminha só para finalizar e fechar a nossa ideia aqui, dessa parte que nós estamos falando da educação integral, né, como sendo um dos pilares do currículo em ação. Chamada oral, né? Lembra que é uma chamada oral desses nossos participantes, esses 3 elementos importantes aí que são os pressupostos da BNCC, que é reiterado no currículo em ação. Tá? Muito bem essas 3 partes. Então, Marcelo, para a gente fechar essa parte da educação integral, nós vamos passar um vídeo, né, da professora Ana Penido, né, onde ela vai trazer para nós, ela vai comentar um pouquinho a importância da educação integral. Vamos ao vídeo? Olá, eu sou Ana Lígia Scachetti, sou gerente pedagógica da Associação Nova Escola, e eu acompanhei a produção dos 6.000 planos de aula alinhados à Base Nacional Comum Curricular, lá pela Nova Escola, que estão disponíveis no site e podem ser acessados gratuitamente por quem quiser, no novaescola.org.br. Nesse processo de construção dos planos, a gente aprendeu bastante sobre as dificuldades, os desafios que os professores vivenciam ao tentar levar a base e os novos currículos para a sala de aula. Então, nós começamos a trabalhar com formação de professores online e presencialmente para colaborar com a implementação dos currículos nas escolas e nas redes, né? O novo currículo é uma oportunidade de repensar a sala de aula, e para repensar a sala de aula, a gente precisa começar a repensar todo o processo que se dá nas relações das redes com os gestores escolares, dos gestores com os professores, dos formadores com os professores. Então, uma das principais características que as formações precisam carregar é a homologia de processos. A gente precisa levar para as formações a dinâmica que a gente espera que aconteça na sala de aula. Não adianta deixar os professores, os coordenadores ou os diretores, quem está participando das formações, deixá-los parados, apenas ouvindo e recebendo informações. Se eles tiverem essa postura na formação, é essa mesma postura que eles vão levar para os ATPCs e depois para as suas aulas. Então, os professores e os gestores, eles precisam vivenciar na formação o que se espera que depois eles levem para o dia a dia deles. As formações precisam, portanto, ser um processo de facilitar a construção de conhecimento coletivamente, facilitar o trabalho em grupo, o compartilhamento de ideias e de soluções. As formações precisam ser focadas na prática. Não adianta você fazer uma formação apenas teórica, que todo mundo vai saber decorar o currículo, saber decorar os princípios do currículo. As pessoas têm que entender o que elas fazem amanhã no trabalho delas. Então, o diretor tem que entender o que ele precisa mudar amanhã na escola. O coordenador tem que saber como revisar o plano de formação dele, o que priorizar nos próximos ATPCs para apoiar o trabalho do professor. E o professor tem que saber como ele faz aulas de uma maneira diferente. Ele tem que entender que vai ser difícil, todo o processo de mudança é difícil, mas tem que entender que ele tem apoio. Tem apoio do coordenador, do diretor, dos técnicos da secretaria, enfim, que todo mundo está olhando para isso e entender que leva tempo, que, enfim, algumas coisas podem não dar certo da primeira vez, mas que vale a pena investir e continuar mudando, continuar refletindo e agindo para chegar numa mudança que colabore de fato com uma educação mais participativa, mais aberta, que traga o aluno mais para uma aprendizagem ainda mais significativa e que prepare esse aluno para os desafios que ele tem que viver na sociedade de hoje. Pessoal, a gente acabou passando, né, o vídeo da professora Ana Lígia, mas não tem problema, né? Ela vai trazer o próximo ponto que a gente vai refletir e discutir aqui junto, que é a formação continuada, né? É pensar o docente dentro da sua profissão, dentro do seu papel, como que essa formação continuada tem que acontecer.
Só para a gente fechar essa parte da educação integral, né, para ficar bem claro aí para nós que o desenvolvimento da educação integral, ele vai levar em conta as concepções socioemocionais, cognitivas, a formação da educação integral assim no seu todo, trabalhando com os vários aspectos do conhecimento, né? Também, dentro desse arcabouço, lembro, nas práticas, o professor, os processos de ensino-aprendizagem que ele utiliza para o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, cognitivas, tá? E assim, ao longo das boas práticas que eles vivenciam na sala de aula. Então, pegando o gancho do vídeo que a gente acabou passando antes, né, do momento que a gente tinha planejado aqui, a Ana Lídia vai falar um pouquinho da questão da formação profissional. Então, vamos pensar aqui junto com a gente, vamos refletir aqui junto com a gente, né? Vamos revisitar a nossa rota. Marcelo, vamos pensar, né, a nossa formação. Volta aqui para nós, por favor. Vamos pensar aqui a nossa formação, né? Todo o percurso que a gente já percorreu para chegarmos aqui, né, Marcelo, onde a gente está. Exatamente. Desde a nossa graduação, aos cursos que a gente vem fazendo, os cursos que são oferecidos pela EFAP, as pós-graduações que a gente já fez. Vamos pensar aí a nossa rota. Pensa junto com a gente, reflete aqui junto com a gente, né? O nosso objetivo aqui é que a gente consiga trazer, né, as possibilidades de autorreflexão, que a gente consiga avaliar o nosso compromisso e o nosso desenvolvimento também. A gente está falando muito, né, do desenvolvimento integral do nosso estudante, mas dentro dessa perspectiva, a formação do professor também entra, essa formação continuada que ela tem que acontecer, né? Então vamos refletir um pouquinho aqui com a gente. Pegando aí, né, a fala da professora Ana Lídia, que ela vai colocar que é importante, né, que a gente pense também na nossa formação docente. Como é que nós vamos desenvolver o nosso trabalho com qualidade, né? A gente tem que estar o tempo todo, né, Marcelo, buscando aí esse desenvolvimento, essa formação continuada. Isso remete, vamos supor, a minha reflexão que eu faço, né? Já que você pediu para trazer junto com nossos participantes essa questão, lá desde a formação inicial, da graduação até esse momento que nós estamos aqui, esse momento que nós estamos vivenciando, essa transmissão e formação. Nós, formadores, também estamos sendo formados no serviço, tá? Nesse momento de troca de informações, das experiências, dos trabalhos colaborativos, tudo isso que nós vimos lá no início dessa apresentação, a questão da formação de uma educação integral, a formação em serviço, junto com os professores, com os participantes, isso envolve um monte de reflexão e as ações, tá? As mudanças de práticas, as concepções, por exemplo, alguns indícios, né, lá do começo da minha formação, que eu li alguns textos relacionados a alguns autores, hoje eu tenho uma percepção um pouco já diferenciada, e também em relação às práticas e metodologias, tá? As práticas e metodologias, principalmente as práticas, elas são incorporadas, outras maneiras de ensinar, por exemplo, dentro da minha perspectiva da área de matemática, né? Alguns mecanismos, ferramentas que eu utilizava no meu processo de aprendizagem, em serviço e também no processo junto com os estudantes, eu vou aperfeiçoando, já me aperfeiçoei, já adquiri a minha assimilação e acomodação dessas ideias, da informação continuada em serviço, ela propiciou várias reflexões, e isso também refletiu na sala de aula com os estudantes, naquele momento de interação e de processo de aprendizagem. Como nós estamos falando aqui, Marcelo, né, o foco da nossa formação de hoje é pensar a política da secretaria dentro do plano de ensino, né, o plano de gestão da secretaria. Nós temos aí como um dos objetivos fazer essa formação continuada, né, oferecer essa formação continuada aos profissionais de educação. Então vamos acompanhar com a gente aqui, ó. A formação de professores, ela vai representar um papel estratégico na qualidade da educação. O profissional interessado e que está sempre em busca de melhorar, além de desenvolver as suas competências, demonstrará em sala de aula, como o Marcelo já colocou aqui para nós, né? Um trabalho de qualidade, ampliando inclusive suas possibilidades de crescimento profissional. Então, né, vocês estão acompanhando nas ATPCs, é uma das ações, né, da secretaria, trazer essa formação continuada, esse horário de trabalho coletivo, aonde a gente consegue, ou a gente busca, né, o nosso objetivo é ampliar
o repertório dos professores, ampliar aí o seu conhecimento, e a gente sabe que o estudo vai trazer isso para nós, né? A melhoria da qualidade, tanto do estudante quanto dos nossos profissionais, né? A formação continuada, ela é importante e faz parte também dessa concepção política da Secretaria. Exatamente, né? Então a formação em serviço, tá? A Lu acabou de destacar as ATPCs ela tem essa característica, né? Além de ser um momento coletivo, também colaborativo entre os professores, ela também subsidia, né, os nossos participantes nessas questões que tangenciam práticas, disseminação de práticas, de novas práticas, e assim fundamentando na perspectiva, tá, de uma educação de qualidade, assim que os estudantes possam ter acesso ao conhecimento de forma igualitária e com equidade. Então vamos lá, Marcelo? Vamos dar continuidade aqui. Quais são então os benefícios aí, né, de investir nessa formação profissional, né? Então nós temos aqui o investimento na qualificação dos profissionais de educação, né? Profissionais mais motivados e atentos às novidades da sua área, a melhoria na qualidade do conteúdo e melhor conectado à realidade dos estudantes. Nós vamos ter aí estudantes mais engajados, não é isso, Marcelo? Exatamente. Então, entra naquela perspectiva, na minha fala anterior, que dá subsídios aos professores também, né? Então, esses elementos importantes na questão da qualidade, dando um suporte, e assim os professores trabalhar com várias práticas, né? Por exemplo, uma modalidade, as tendências educacionais, por exemplo, a tendência metodológica do ensino híbrido é uma prática agora bastante em exercício, que muitos professores agora vão começar a descobrir. Muitos deles já sabiam, mas uma grande parte, não muitos, uma grande parte está descobrindo e também se interagindo com essa nova prática, nessa metodologia, que também acaba dentro desse arcabouço de formação continuada em serviço, tá? Por exemplo, agora nós destacamos um ideário da perspectiva de Jean Piaget, né? Vocês podem vir na próxima tela, por favor. Por exemplo, o ideário da educação não é aprender ao máximo, né? Não é adquirir muitos e muitos conhecimentos, maximizar os resultados, mas antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola, tá? Então, depois nós vamos ver também os ambientes de aprendizagem, que eles extrapolam as 4 paredes, né? Ou seja, a sala de aula, o espaço físico, né? Onde os estudantes, junto com os professores, assim, têm aquelas vivências, né, dentro das suas práticas colaborativas, né, no âmbito escolar, do processo de ensino-aprendizagem, que isso extrapola além da sala de aula, que são os vários espaços diversificados de aprendizagem, que tanto professor em formação, né, em formação em serviço, né, esse aqui é um espaço que nós estamos vivenciando, um espaço de aprendizagem, essa transmissão, nossa, um espaço de aprendizagem, centro de mídias, espaço de aprendizagem para os professores e também para os estudantes no momento das suas aulas. Então, você vê que esse ambiente de aprendizagem ele vai extrapolando o ambiente físico que é a unidade escolar. Então, Marcelo, aqui a gente está falando da intencionalidade no âmbito da Secretaria da Educação. Mas e aí na sua unidade escolar? Quais são, né, as ações, pensando na formação docente, que podem ser também pensadas, né? Vamos responder aqui com a gente, em quais atividades a escola pode investir para promover a formação dos docentes? A gente vai dar um minutinho para vocês participarem aqui com a gente.
E aí, Marcelo, os Nós professores participaram? Isso, nós temos uma contribuição aqui da professora. A professora Viviane, ela destaca aqui a intervenção pedagógica formativa durante os momentos de ATPC da unidade com temas pertinentes ao momento. O professor Bruno também indica a questão, ele salienta a questão de incentivar a formação entre pares. Essas são as contribuições dos participantes aqui nessa ação formativa. O interessante, Marcelo, quando a gente pensa em formação, né, do docente, do professor, a gente pensa que essa formação é para que ele consiga facilitar o processo da aprendizagem do nosso estudante, né? Que ele seja um facilitador Exatamente. desse processo, né? Então, quanto mais ele buscar o conhecimento, quanto mais ele buscar a formação, ele vai conseguir ser esse facilitador do ensino da aprendizagem para que haja o desenvolvimento integral, para que haja a educação de qualidade, para que essa educação tenha a equidade, que são os pontos que a gente está pensando aqui juntos, né, Marcelo? Exatamente, são os pressupostos assim que desenham, né, que criam essa coxa de retalhos aqui do currículo em ação. Será que ficou claro para os nossos colegas professores, né, que o nosso objetivo aqui das formações é exatamente isso, ampliar cada vez mais, né, o repertório e que a gente consiga, né, trocar essas informações, né? Este momento aqui que nós estamos apresentando hoje, a gente tentou colocar de uma forma um pouquinho diferente das formações de ATPC, né, Marcelo? Exatamente. Que seja uma coisa mais dialogada, mais fluida. Então, como é a primeira, tudo bem, mas na próxima, né, que será na sexta-feira, mas vai ser outro público, né? Exatamente. Mas que vocês consigam participar um pouco mais aqui com a gente. Porque a gente vai chamar mais uma interação com vocês. Exatamente. Vamos pensar agora, já que a gente já fechou, né, essa questão do desenvolvimento integral, do desenvolvimento profissional. Diante de tudo isso, qual é o estudante que a gente quer formar? A gente já parou para pensar nisso, Marcelo? Que estudante dos anos finais a gente quer formar? Então, vamos interagir aqui com a gente 2 minutinhos. Olá. Lu, tivemos lá. Contribuições aí? Tivemos contribuições. Oba! Vamos lá, nossos aqui colegas aqui da Secretaria Estadual, daqui do canal Desenvolvimento Profissional 2. Tem a professora Viviane, ela fala que eles são estudantes engajados e protagonistas, isso é importante. A professora Maria, ela destaca as escolas devem formar estudantes pensadores. Tá?
Oh, muito O bom. Bruno, ele coloca aqui, penso que a formação deve atender ao projeto de vida do estudante. E, novamente, a professora Vanessa, Viviane, não é Vanessa, Viviane em cima. Estudantes que se sintam incluídos no processo de aprendizagem, a inclusão dos estudantes, que nenhum fique para trás. Perfeito, exatamente isso, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, para que a gente consiga, né, pensando nesse estudante que a gente quer formar, a gente tem que pensar nisso tudo que vocês falaram, que a gente temos que desenvolver, né, para que esse estudante saia com a maior bagagem que ele conseguir. Mas o foco principal mesmo, né, ao final dos anos finais, a gente quer que esse estudante tenha desenvolvido o quê, Marcelo? Educação integral. A educação integral através das 10 competências cognitivas e socioemocionais, tá? Então, se nós tivéssemos que responder a essa questão, né, Marcelo? Nós elencamos aqui as 10 competências, que buscam o quê? Vamos lá acompanhar com a gente. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo. Então, ele precisa desenvolver esse conhecimento, né? Ele precisa buscar conhecer não só o macro ali, o micro dele, mas esse macro também. A gente deve buscar, né, desenvolver a competência de exercitar a curiosidade intelectual, né? Fazer com que os nossos estudantes desperte para o conhecimento, que ele busque esse conhecimento. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, né? Então, assim, valorizar esse arcabouço cultural espalhado pelo mundo e também os regionais, né? E utilizar diferentes linguagens, desde a oral, a escrita, a corporal, a de sinais, né? Que nós temos aí a Libras, né? Para ajudar também. Então, desenvolver essas várias linguagens faz parte, né, desse novo contexto que a gente vive também. São características, né, que são pedidas, né, Marcelo, aí pela sociedade aqui do século XXI, exatamente, né, que a gente tem que desenvolver várias linguagens. Esse momento contemporâneo, exatamente. Aí, como vocês podem ver, de acordo com a que a Lu acabou de dizer, dando sequência nessa questão, que é a competência de se compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Ou seja, não além só de utilizar essas tecnologias digitais, também utilizá-las de formas conscientes, de forma éticas e também que contribuam para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e também na formação dos professores. Lembrando. O outro item será a questão de valorizar a diversidade de saberes e vivências. Então, é aquela questão que nós discutimos no início, as convivências entre práticas, convivência entre comunidades e de diversidade de ambientes escolares, com as devidas práticas que corroboram essa vivência. Então, essa questão de valorizar é muito importante, que isso entra naquele pilar da educação, que é aprender a conviver. Tá? Então, esse é muito importante. Para o próximo, nós temos a questão de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Isso é muito importante. A todo momento estamos sendo bombardeados com informações via tecnologias, via WhatsApp. Antes das comunicações digitais, as tecnologias, nós tínhamos as comunicações via oral. Agora não. É um momento instantâneo, as informações chegam muito rapidamente e a gente tem que ter argumentos, e esses argumentos fundamentados com dados e informações que sejam de confiança, tá? Sejam confiáveis. O oitavo, né, é questão de conhecimento, né, de apreciar e se cuidar da sua saúde física e emocional. Vocês podem ver que de agora em diante, desse 8 para frente até o final das competências socioemocionais, das competências, vai destacar muito a questão da competência socioemocional. Por exemplo, o item 9, que nós vamos ver na tela, que é exercitar a empatia. E o 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade. Que faz a gente pensar, né? Ou aprender a conviver, né, Marcelo? Aprender a conviver, isso. Nós estamos nos encaminhando para o final da formação de hoje. A gente quer agradecer a participação e lembrar que para que vocês possam aí, né, efetivar a participação
na formação de hoje, que vocês acabaram de assistir aqui junto com a gente, você vai entrar lá no seu AVA, né, no seu AVA EFAP, responder algumas questões avaliativas referente ao que a gente conversou aqui hoje, né, a educação integral, a construção colaborativa, a questão da equidade, a questão do desenvolvimento profissional. Então, vocês vão responder algumas questões avaliativas para validar a sua participação, que ao final de todas as participações, vocês vão ter direito aí a uma certificação que vale para a evolução funcional. Isso. Lembrando, né, Lu, que acho que essa avaliação ela vai estar disponível só semana que vem, não é? Verdade, Marcelo. A formação de hoje, né, lá no AVA, para que vocês possam efetivar a participação, só vai estar disponível a partir do dia 6 de setembro, tá? Como a gente está no momento também de implementação, de ambientação, de todo esse material que a gente está trazendo para vocês sobre a implementação do nosso currículo, a gente vai demorar aí um tempinho para colocar essa no ar. Mas as próximas, nós vamos ter um intervalo aí de 24 horas. Após 24 horas, vocês já podem responder aí as questões avaliativas. Como nós estamos nos encaminhando para o final, sempre lembrando, né, que todo esse material que a gente usa aqui para fazer as formações para vocês fica no repositório do Centro de Mídias. Então, depois vocês podem consultar, podem novamente olhar, né, o que a gente falou, o que a gente discutiu aqui. Acho que é isso, né, Marcelo? Por enquanto só, mas teremos mais ações formativas que assim vão discorrer alguns aspectos envolvidos o currículo paulista e depois nas ações de formação geral e aprofundamento. Isso são formações futuras. Avisa aí o coleguinha, né, que agora a gente tem essas formações à tarde para a galera vir junto com a gente fazer essa reflexão e a implementação do currículo em ação. Quero agradecer, uma boa tarde para todo mundo e uma boa semana. Agradeço a todos e a todas pela participação. Abraços.